Olá, conversaremos agora, no contexto da análise da decisão financeira de longo prazo, como a decisão da avaliação de investimento, sobre a análise de valores, agora centrada no cálculo e na análise de um valor uniforme líquido, um valor distribuído entre os anos de duração do projeto, também chamado de VUL. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos. No primeiro momento, entender os procedimentos associados ao cálculo desse valor uniforme líquido, e no segundo momento, compreender aí as especificidades associadas ao uso do valor uniforme líquido. Quando vamos tentar entender as prerrogativas associadas ao cálculo e análise de um valor uniforme, quer dizer, é como se nós estivéssemos analisando um valor equivalente periódico para toda a operação analisada. Então, de conversas anteriores, vimos que quando nós temos um determinado projeto, a depender do momento temporal que façamos a análise, podemos estar fazendo referência a diferentes valores. Então, se eu pego toda a operação e trago ela para uma data zero, esse valor se chama valor presente líquido, quer dizer, seria o valor presente dos benefícios futuros subtraído do investimento inicial, daí o que sobra seria a figura de um valor presente líquido. Se por outro lado eu pego todos os fluxos de caixa e trago eles subtraídos aí do investimento inicial para a data terminal ou futura do projeto, aí eu estaria fazendo referência a um valor futuro líquido. Mas se de repente eu faço a opção de distribuir os valores em relação aos anos de duração do projeto, essa distribuição em relação aos anos do projeto é o que caracteriza esse valor uniforme. Quer dizer, essa distribuição uniforme ao longo da vida do projeto. Então é como se eu estivesse distribuindo os valores aí para cada um dos períodos do projeto. Como podemos proceder então em relação a isso? Bom, talvez o procedimento mais simples envolvesse a obtenção do VPL, quer dizer, a soma de todos os valores na data zero. E uma vez que eu obtenha esse VPL, eu poderia então fazer a distribuição do VPL para cada um dos períodos aí de duração do projeto. Então, como é que eu poderia fazer isso? Então, eu poderia fazer o cálculo usando o Excel, quer dizer, com a função aí financeira chamada PGTO, ou a função PMT das calculadoras HP12C. Naturalmente, o Excel pode ser, o Excel e a calculadora podem ser substituídos por diferentes simuladores para smartphones, quer dizer, uma planilha Google, o que desejar usar. Então, nesse caso, na calculadora HP12C, em conversas anteriores, vimos que o VPL pode ser obtido por meio aí da função FNPV. Uma vez obtido o VPL, eu posso distribuir ele. Então, nesse caso, o VPL seria 188,96. Eu poderia distribuir ele ao longo aí da vida do projeto. Então, no primeiro momento, eu limpo a memória da calculadora, aí com as teclas FREG. Então, no momento que eu faço isso, eu limpei a memória da calculadora. E uma vez feito isso, eu posso alimentar o valor presente, posso alimentar o número de períodos aí da operação. Então, nesse caso, essa é uma operação de 3 períodos. Posso alimentar a taxa de movimentação do dinheiro no tempo, que é a taxa mínima de oportunidade. Então, esse é o exemplo que estamos explorando de outras nossas conversas. A taxa que movimenta essa operação é a taxa de 10% ao ano. A partir daí, eu preciso, né, configurar de que essa é uma série postecipada, ou seja, a primeira parcela está deslocada de um período aí do valor inicial. E aí, como é que eu faço isso? Abastecendo aí o recurso GEND, indicando que é uma série postecipada. E no momento que eu faço isso, eu posso solicitar o valor da parcela. Para manter o sinal original, aí eu coloquei o CHS depois de solicitar o valor da parcela para que essa manutenção ocorra. A parcela obtida foi no valor de 75,98. Que interpretação podemos fazer disso? Esse 75,98 representa então a distribuição do valor presente 188,96 em cada um aí
dos 3 períodos que compõem esse projeto que aí estão sendo analisados. Naturalmente, qual é a interpretação eu posso fazer disso? A mesma interpretação do VPL, eu vou comparar com zero. Se maior que zero, isso quer dizer que eu consigo recuperar o investimento inicial e em cada um dos períodos projetados para a operação, eu estaria tendo esse ganho daqui. Se menor que zero, isso quer dizer que eu não consigo recuperar o investimento inicial e para cada um dos períodos eu estaria tendo essa perda equivalente. Se eu for usar o Excel, então após ter obtido aí o valor presente líquido com auxílio da função VPL, eu poderia então distribuir esse valor no tempo com auxílio da função PGTO. Essa função então requer que abasteçamos a taxa, o número aí de períodos, quer dizer, o valor presente, e aí lembrando que valor futuro e tipo eu poderia deixar omitido, já que essa é uma série postecipada, uma série convencional, eu não precisaria abastecer nada no tipo, na configuração. Também obteria o valor uniforme líquido igual a 75,98, quer dizer, tendo aí a mesma possibilidade de interpretação. Se estamos usando uma calculadora HP12C ou um emulador, outra alternativa é calcular o valor uniforme líquido a partir da própria obtenção do VPL. Então eu poderia obter o VPL, quer dizer, limpo a memória da máquina, abasteço o investimento inicial, quer dizer, com o CHS para indicar que é negativo, no fluxo de caixa do ano zero. Depois, alimento os fluxos de caixa futuros, aí na opção GCFJ. Alimento a taxa de desconto é 10 e solicito o VPL. Imediatamente após ter obtido o VPL, se eu pressiono a tecla PMT de parcela, né, de pagamento duas vezes e troco o sinal para manter o mesmo sinal original, aí também vou poder obter o mesmo valor. Esse valor é o valor uniforme líquido, quer dizer, o valor distribuído para cada um dos 3 anos de duração desse projeto de investimento. Esse recurso de obtenção do valor uniforme líquido a partir do uso da tecla PMT em duplicidade, ele só pode de fato ser usado se nós não tivéssemos usando aí a tecla NJ nos registradores financeiros da HP12C. E também é preciso entender que antes de realizar a operação, a HP precisa estar configurada no modo GEND, quer dizer, no modo aí postecipado. Quando é que vamos usar o VUL? O VUL vai ser usado de forma muito análoga às demais técnicas baseadas em valores. Eu vou comparar o VUL com zero. Então, se maior que zero, eu aceito a decisão de investimento. Se menor que zero, eu rejeito a decisão de investimento. Mas existe um uso bastante importante aí do VUL, que é o uso associado à comparação de projetos de investimento com vidas desiguais, porque se as vidas são desiguais, uma eventual análise em um único momento temporal, como o valor presente líquido ou valor futuro líquido, poderia mascarar a interpretação quando comparações de projetos com vidas diferentes são postas em prática. Nessas situações, aí existe sim, né, a recomendação do uso do VUL, já que poderíamos então entender qual seria a nossa medida de ganho ou perda por ano de duração da operação. Então, nesse caso, quer dizer, isso aí talvez explicasse, né, por que que em alguns lugares, quer dizer, carros muito mais caros e de investimentos muito mais expressivos são usados como táxi. Então, na Europa, por exemplo, usar uma Mercedes como táxi. Por quê? Esse carro ele demanda um investimento muito maior, mas possivelmente ele permite uma vida útil de ganhos também mais extensa. Então, se vamos comparar, por exemplo, qual a melhor decisão de investimento entre, por exemplo, um carro que tem um maior investimento inicial, ou, por exemplo, um Volkswagen, um carro que tem um menor investimento inicial, mais uma vida útil também menor, aí, se essa análise for feita com base num valor que tente entender o impacto em uma única data, como por exemplo o valor presente líquido, essas comparações elas seriam estranhas, porque o valor presente se restringe a uma única data, mas estaríamos fazendo referência a operações com vidas e durações diferenciadas.
Aí, nessas situações, uma alternativa possível seria converter as duas séries em valores uniformes e, a partir daí, julgar qual seria o nosso ganho ou o nosso eventual investimento por ano de vida desse equipamento. E aí também da internet, né, aí ilustrando, quer dizer, no Museu Mercedes-Benz existe uma 240D, quer dizer, possivelmente aí de Portugal, com mais de 2,5 milhões de quilômetros rodados. Então, uma vida útil muito maior, quer dizer, e a eventual comparação do investimento na Mercedes em relação, por exemplo, a um carro Volkswagen ou de outra marca, precisaria levar em consideração essa vida útil maior, essa maior quantidade de períodos em que benefícios poderiam ser oferidos. E aí, nesse caso, seríamos mais ou menos uma situação como essa, né? Quer dizer, o que é melhor? Então, investir menos, ter talvez um custo de manutenção maior, né? Ou eventualmente investir mais, tendo uma vida útil maior. Então, se queremos comparar isso daqui, se queremos equacionar isso daqui, aí talvez fosse muito mais justo tentar entender não um valor uniforme, um valor numa única data, mas sim um valor distribuído ao longo de toda a vida útil. E aí, nesse caso, numa situação então didática, imagine essa situação, né? Quer dizer, estou pensando em investir num Lexus, seja um Volkswagen, seja um Mercedes-Benz. Agora imagine isso, quer dizer, o Volkswagen tem um investimento menor, mas custos de manutenção maiores quando comparados, mas o veículo aí Mercedes-Benz, ele teria, na verdade, uma vida útil maior com a possibilidade de resgate também de um valor residual melhor lá no final da operação. Então, se eu calculasse simplesmente o VPL dessa operação, aí eu entenderia que o investimento no carro aí, Volkswagen seria menor, né? Lembrando que aqui eu só estou considerando investimento, custos e valor de resgate, não estou considerando receitas. Então, nesse caso, o maior VPL seria melhor, como os dois são negativos, quer dizer, o menos negativo seria melhor. Então, eu teria uma falsa indução aí, né, de que a decisão de investir no Volkswagen teria um impacto financeiro superior. Mas precisamos considerar que essas operações elas têm vidas diferentes. E aí, talvez, para equacionar essa questão das vidas diferentes, pudéssemos fazer uma distribuição disso ao longo da vida. E ao fazer a distribuição por meio do valor uniforme líquido, usando aí os recursos que vimos em slide anterior, né, usando a função PGTO do Excel ou o PMT da calculadora HP12C, aí verificaríamos isso, que apesar da opção pelo Volkswagen ter, né, um valor a princípio mais atrativo quando analisado sob a ótica do VPL, o gasto equivalente anual que teríamos nele seria maior do que Mercedes, do que o da Mercedes. Então, possivelmente, isso indicaria que essa opção daqui, face ao menor custo equivalente anual, menor gasto equivalente anual, seria superior. E isso só seria possível se nós equalizássemos os ganhos por meio do valor uniforme líquido calculado para cada um dos diferentes anos de duração de cada um dos projetos que estão sendo comparados. Quer dizer, nesse caso, o VUL menor indicaria essa superioridade, quer dizer, possivelmente aí um custo financeiro atual melhor, indicando a superioridade aí dessa decisão no momento de ser comparada e julgada. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para essa nossa conversa, que seria tentar entender os procedimentos associados ao cálculo do valor uniforme líquido e compreender esse uso do valor uniforme líquido, especialmente quando nós comparamos projetos com vidas diferentes. Bons estudos!